Bom dia, alunos. Bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma aula de hidrologia nessa semana, né? Hoje, dia 14 de junho, segunda-feira. E eu queria, primeiramente, né, desejar bom dia a todos e também, em segundo lugar, é o seguinte: essa aula de hoje, né, queria deixar bem claro, né, essa aula de hoje é uma aula que vai ficar para as duas turmas, Engenharia Florestal e Agronomia. Então, a aula de hoje da Engenharia Florestal, que é dia 14, né? Engenharia Florestal 181, dia 14 de junho. Está sendo agora essa aula. E para Agronomia amanhã, dia 15, nessa terça-feira, dia 15, também essa aqui vai ser a mesma aula. Então, eu vou gravar e vou colocar no YouTube, na página da disciplina, e o link para o YouTube para vocês da Agronomia poderem assistir essa aula. Por que isso também? Eu vou ter que viajar amanhã cedo, terça-feira, cedo, porque a minha irmã tá entubada, né? Tá com Covid, tá entubada, tá na UTI, e a situação não tá fácil lá, e eu vou ter que ir para lá, sabe? Vou ter que ir lá para minha terra lá, dar uma ajuda para meus pais lá, né? Que estão idosos e eu preciso de um apoio lá, né? Então, eu vou ter que viajar amanhã cedo, né? E aí eu vou deixar para vocês essa aula gravada, né? Pessoal da agronomia aí, essa aula gravada para vocês aí poderem assistir. Aproveitem e assistam, tá? A partir de 15/6, né? Nessa terça-feira aí. Então, nessa terça-feira, 15/6, eu não darei aula para agronomia, né? Eu devo mandar para vocês um e-mail também para dizer isso aí. Então, hoje à tarde, eu devo mandar um e-mail para cada um, né, dos alunos da agronomia, falando dessa questão que eu acabei de dizer agora. Tá certo? Então, assim, eu vou ter que ir, né? Motivo de força maior aí, eu vou ter que ir para poder dar uma força lá e resolver algumas coisas lá para os meus pais lá, em função da minha irmã estar entubada lá na UTI lá, com essa Covid aí, né? Que insiste em não ir embora, né? Tá certo, gente? Então tá bom. Vamos, então, começar com a aula. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, o computador. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, né? Tá aí compartilhando a tela, né? Com vocês. E eu já tenho aqui, né? Eu vou voltar aqui na página da disciplina, né? Na página da disciplina, deixa eu dar algumas informações para vocês aqui, com os lembretes, né? Nós estamos aqui na nona semana, não, nós já estamos na 10ª semana, né? Mas da nona semana aqui, ó, que foi de 7/6 a 12/6, estávamos falando de evapotranspiração, né? E eu coloquei aqui as duas aulas de evapotranspiração, né, para vocês. Quais são essas duas aulas? Tem essa aqui, ó, videoaula da semana, assista aqui, né? Assista os aspectos finais de evapotranspiração e também o início da resolução dos exercícios sobre o tema. Essa aula aqui. E essa videoaula continuação foi uma videoaula que eu gravei extra com o término da resolução dos exercícios. Que exercícios são esses? São esses exercícios que estão para vocês aqui da 10ª semana. Ó. 10ª semana, tá? Então, na 10ª semana, que é a semana de 14/6 a 19/6, que é essa semana agora, temos aqui o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso sobre evapotranspiração, que eu já até comentei com vocês. Vocês podem abrir aqui o arquivo e entrar lá e dar uma olhadinha, né? Sobre os métodos, foi um trabalho realizado sobre alguns métodos, né?
utilizados para estimativa de evapotranspiração em Capelinha e Guanhães, né? 2 cidades aí. E aqui embaixo está a atividade avaliativa, ó, valor 15 pontos, né? Temos aqui a lista de exercícios sobre evaporação e evapotranspiração. Deixa eu voltar aqui. Cliquei errado aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Essa lista de exercícios aqui, ó, resolva a lista de exercícios de evaporação e evapotranspiração e enviar até o dia 18/6. Então, vocês têm até dia 18, que é sexta-feira, para enviar os exercícios, né? O enunciado dos exercícios com a resolução dele, tá? Então, vocês coloquem a resolução, aliás, o enunciado dos exercícios e resolvam, né? Onde é que está esses exercícios? Eles estão aqui, ó. Cadê? Noções... Deixa eu ver onde é que está aqui isso aqui. Evaporação e evapotranspiração. Vamos olhar aqui, né? Não, não é esse. Não é esse arquivo, né? Evapotranspiração. Uai, gente, onde é que estão os exercícios, hein? Onde é que estão os exercícios? Deixa eu ver aqui, lista de exercícios sobre evapotranspiração. Está aqui, ó. Né, ó. Aqui, ó, exercícios de hidrologia 2021. Tá? Você clica, aí ele abre aqui, ó. Tá aqui o arquivo, né? Ó. O computador tá dando um problema aqui, tá dando um tilt aqui. Tá tremendo aqui, ó. Está aqui a lista, né? Ó. Essa lista de exercícios aí. Tá dando algum problema no computador, não sei o que tá acontecendo. Tá? Tá tremendo aí, né? Alguma coisa tá acontecendo com esse computador. O que tá dando aqui, hein? Então, vamos ver se o computador vai ajudar aqui, né? Tá dando problema aqui. Você tem essa lista de exercícios para resolver, né? Enviar até o dia 18, né? 18/6, tá? É o dia 18/6. O que eu programei para hoje? Eu programei para hoje, aqui, essa videoaula aqui, ó, do professor Daniel Colares, eu queria passar para vocês essa videoaula, tá? Ele vai abordar alguns aspectos que nós já falamos, mas ele vai reforçar o assunto aí de KC e evapotranspiração, né? É mais ou menos 30 minutos de duração essa aula, né? Então, eu vou passar para vocês essa aula do professor Daniel aqui, e aí, né, nós vamos poder, né, seguir aqui, né? Deixa eu ver aqui se ele vai abrir, né? Vamos ver aqui. Que o cacete tem. Então, vamos lá, gente. Vamos ver se vai rodar aqui, né? A evapotranspiração, a gente chegou nesse ponto aqui, que é justamente o KC.
O KC, o que, que ele é? É o que a gente chama de coeficiente de cultivo. Esse coeficiente de cultivo, ele vai existir para todas as culturas, né? Culturas produtivas, no caso, e aí você vai poder calcular quanto que é a evapotranspiração daquela cultura específica. A evapotranspiração potencial, né? Que é o que a gente viu também, que a evapotranspiração potencial, você pode calcular ela através da evapotranspiração de referência, que a evapotranspiração de referência, como eu também já falei, é a evapotranspiração de uma cultura específica, que no caso é a grama, e como referencial você consegue, com o KC, encontrar a evapotranspiração potencial da cultura, certo? Então, assim, se eu tenho o KC, e o KC, vocês vão ver que o KC tem diferentes tipos de KC para cada um dos cultivos, e aí vocês vão ver que para a utilização desse KC, você vai utilizar ele em períodos do crescimento da cultura. Então, é diferente você trabalhar uma cultura, uma demanda hídrica, quando a cultura está juvenil, quando ela está no estágio mais adulto e produtivo. Então, você vai utilizar diferentes mecanismos para se trabalhar a irrigação nesses períodos com a ajuda do KC, beleza? Então, vamos continuar nossa aulita. Beleza. Já expliquei essa parte, né? Então, vamos para o próximo slide. Se é que ele vai passar, parece que ele não vai. Tá... Opa, pronto. Então, beleza. Isso aqui seria um exemplo para a gente conseguir enxergar o que muda, né? O que vocês estão reparando nessa figura. Vocês estão reparando que, notem, você não tem vegetação, você não há cobertura, né? Esse é um solo que está praticamente nu. As plantas estão pequenas, então aqui você tem a ação tanto do vento, quanto do sol, quanto da umidade relativa, de uma maneira bem mais efetiva, né? Então, você tem uma situação diferente. Com o passar do tempo, não é isso? Você vai vendo que as plantas cresceram, o porte delas é maior, a circulação de ar aqui dentro, de vento, também vai ser menor, a cobertura do solo se torna maior também, né? E isso vai mudando, né? Então, vocês estão vendo aí, a partir do que você tem um determinado período, né? Isso é uma variação temporal, então você tem essa variação temporal, e além dessa variação temporal, você tem também uma variação do porte da cultura, que vai mudando também, tanto as necessidades da cultura, em determinado ponto, vocês vão ver que vai ter mais área foliar, quanto mais área foliar tem, mais necessidade a planta vai ter, ou mais necessidade de água a planta vai ter também, beleza? Mais uma modificação. Aqui eu já a parte de entrelinha já modifica um pouco, você já fica você tem bem menos. Então você tem uma reflexão solar bem melhor, uma absorção de energia bem menor também com relação vamos dizer, ao que a Terra, o solo recebe de energia calorífica, né? Então isso também diminui justamente a propensão da cultura em termos de gastos energéticos e de gastos também com relação à água que ela vai consumir, à transpiração que ela vai ter. Aqui, no outro ponto também nós já temos muito menos incidência solar nas entrelinhas, justamente porque a parte vegetal começa a entrar na entrelinha. E aí tu começa a bloquear essa energia solar. E aqui, no estágio final, onde a planta já tem também outros mecanismos, esse mecanismo, no caso, é justamente a produção de fruto, né? Se vai produzir fruto, então ela vai ter um gasto de energia também relativo a essa nova situação, né? Essa nova situação de produção. Então, quando ela está florando, quando ela está produzindo, ela vai ter outras necessidades com relação à produção. Logicamente que isso vai influenciar também na demanda hídrica da cultura. Bom, então aqui vocês podem ver o que antes era imagens, isso aqui é convertido em um gráfico.
Então, eu tenho que, ao longo do tempo, o KC ele vai se alterando, né? O coeficiente de cultivo da planta vai se alterando. Pode aumentando, 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 até o ponto que ele vai diminuindo. Ah, professor, então por que ele diminui? Ele diminui porque, nesse momento, as necessidades hídricas, esse ponto aqui pode ser um ponto de produção, onde ele tenha necessidade de ter uma maior demanda por água. Você tem uma maior demanda por água aqui para a produção, então esse é o momento. Produzir o fruto, essa demanda já não é mais necessária, cai. Então, o pico de necessidade, vamos dizer, dependendo dos estágios de desenvolvimento da cultura, você vai ter aqui descritos nesse gráfico. Ao longo do tempo, ele tem um determinado valor e ele vai aumentando com relação ao tempo até o ponto que ele pode vir a cair também. Então, para cada um desses pontos é uma necessidade hídrica. Né? Então, por isso também a necessidade de você ter o conhecimento afinado com relação à cultura que você está produzindo, para justamente você evitar de estar colocando mais ou menos água do que é necessário realmente para a cultura, certo? Bom, aqui vocês têm um outro gráfico, né, mostrando mais ou menos a situação que estava descrita no gráfico anterior. Então, você tem aqui a fase inicial de desenvolvimento, você tem um KC, certo? Você tem uma fase de desenvolvimento aqui, você também tem um KC aqui, intermediário, que aí vai ser bem variável, mas como você tem a curva, você pode inferir um valor para ele. O estágio reprodutivo, certo? E o estágio final de maturação, que às vezes você já produziu aquilo que era necessário para a cultura. Só licença aqui, porque a garganta às vezes, eu estou com um patrocinador novo aqui, tá? Outros patrocinadores quiserem me patrocinar, estou aí disponível e tal. Um oferecimento de Coca-Cola. Não é Coca-Cola, não, é água. Né? Oferecimento de água Jalapão, a melhor água do Tocantins. Muito bem. Então, como vocês podem ver, essa curva, né, de KC, ela vai ter uma variação e varia justamente com os estágios de desenvolvimento da cultura. Quanto maior for a necessidade, logicamente o KC vai ser maior e, consequentemente, a evapotranspiração vai ser maior e a necessidade da cultura vai ser maior também. Então, por exemplo, nesse período que se tem uma maior necessidade, teoricamente vai ser o momento em que eu vou ter que aplicar mais água, que eu vou ter que suprir mais necessidades da cultura, beleza? Através do KC. O KC, como eu falei, é um coeficiente cultivo que nos ajuda a saber quanto que é o valor que a cultura necessita naquele momento de desenvolvimento dela. Aqui, outra coisa, o que acontece? Para diferentes plantas, você tem diferentes necessidades. Então, em mesmo momento de desenvolvimento, uma cultura X, uma cultura Y, uma cultura Z, elas podem ter necessidades diferentes. E, dessa forma, tem KCs diferentes também. Então, para cada momento de cada cultura, em cada estágio de desenvolvimento, eu posso ter um KC. Então, um KC, ele não é uma coisa que eu posso usar em culturas diferentes, eles vão ser diferentes também, certo? Então, necessidades diferentes, como eu falei para vocês lá no começo, no outro vídeo, que as plantas, elas diferem entre si, e essas necessidades que diferem entre si, elas vão ser expressas, por exemplo, através do KC, certo? Bom, aqui nós temos um gráfico onde mostra uma diferenciação em plantas que têm um ciclo anual e plantas que têm um ciclo perene. Então, você tem aqui, por exemplo, uma planta que inicia o ciclo de maturidade dela aos 8 anos, então você tem uma variação do KC ao longo desse desenvolvimento, e depois ele se estabiliza. Já nas culturas anuais, você tem uma variabilidade maior, né? Então, dentro de um ciclo de produção, né, você vai ter diferentes valores de KC no ciclo produtivo, né, se for uma planta, por exemplo, anual. Né. Aqui são diferentes valores de KC, certo, para diferentes estágios de desenvolvimento. Então, você tem aqui a banana,
o valor do KC para o estágio inicial, uma banana tropical, entre 0,4 e 0,5, uma subtropical entre 0,5 e 0,65. Então, quando você tem a evapotranspiração de referência, certo? E você utiliza esses valores, você pode encontrar o valor da evapotranspiração potencial, que é o valor que a gente utiliza para fazer irrigação. Então, como é que eu complemento como é que eu faço uma irrigação para complementar o que a planta precisa? Eu preciso saber o que ela consome. Para isso, o mecanismo que a gente utiliza, como a gente já viu no vídeo anterior, e nesse vídeo também a gente já chegou a comentar, a gente precisa equilibrar, ou seja, reparar ou dar a quantidade necessária de água para a cultura. Se a gente tem a necessidade suprida, então a cultura pode expressar o máximo produtivo dela, que é justamente através da evapotranspiração potencial. Se ela consegue ter a evapotranspiração potencial, é sinal que ela está usufruindo de toda a água que você está fornecendo em forma de irrigação. Beleza? Então aqui é um quadro que a gente vê diferentes culturas em seus diferentes estádios de desenvolvimento e, consequentemente, os diferentes valores de KC. Bom, quantificação da evapotranspiração. Como isso é feito? Lá vem o Daniel de novo com cálculo para a gente. Realmente, infelizmente, eu vou ter que concordar com vocês que é, de novo, um cálculozinho simples. Mas vocês vão tirar de letra, eu tenho certeza. Certo? Então, o que nós temos aqui? Nós temos dois grupos. Né? Nós temos a determinação direta e a determinação indireta ou empírica. Né? Então, um modelo você consegue determinar matematicamente, aliás, os dois modelos são matemáticos, lógico, mas você consegue determinar diretamente, o outro você tem que calcular através de modelos matemáticos, né, que são um pouquinho mais complexos, e aí a gente fala depois como é que seriam esses modelos. Mas vamos trabalhar primeiro aqui com um exemplo de determinação direta, certo? Que é através de lisímetros de drenagem ou de pesagem. Nós temos dois tipos de lisímetros, os lisímetros de pesagem e os lisímetros de drenagem, certo? Então, eu posso até usar meu companheiro aqui, sorte que eu coloquei ele aqui comigo, para exemplificar isso. Imagine o seguinte, que dentro um lisímetro de pesagem ou de drenagem, o princípio é o mesmo. Eu coloco água aqui e imagino que eu tenha um orifício, certo? Que enquanto eu estou bebendo, ele está saindo também, certo? Então eu estou bebendo aqui, enquanto eu estou bebendo, tem um orifício que está saindo. Todo esse orifício, tudo esse que está saindo nesse orifício aqui, é o que eu não vou aproveitar, certo? Então, por exemplo, essa água está caindo aqui dentro e eu vou reservar essa água que está caindo aqui dentro. Só um exemplo, tá? E aí, eu vou fazer a diferença entre o que eu estou colocando menos o que está saindo. Tudo que for diferente do que está entrando e o que eu estou reservando, que eu estou contabilizando aqui, é o que eu consumi. Então, e esse conteúdo, ele está indo para onde? Ele só tem um lugar para ir, para a atmosfera. E esse é o valor da evapotranspiração medida de uma forma direta através do lisímetro, esse lisímetro sendo um lisímetro de pesagem ou um lisímetro de drenagem. O lisímetro de drenagem, eu pego o volume que eu tenho de uma determinada área, certo? Se eu tenho um volume sobre uma área, eu tenho milímetros, ou tenho a lâmina, né, que eu tenho sobre essa determinada área. Um de pesagem ele vai determinar a massa, então eu tenho variações da massa, e essa massa que é absorvida pela massa que está sendo perdida é justamente também o conteúdo que está sendo evapotranspirado. Beleza? Então, depois, se vocês tiverem mais dúvidas, a gente fala, deixem suas dúvidas lá na sala de aula para a gente poder debater, para a gente poder responder, para a gente fazer um vídeo que seja, por exemplo, só de tirar dúvidas a respeito. Ao final dessa aula também vai ter alguns cálculos, mas não vai ser nesse momento, certo? O que vocês viram aí foi uma risada
involuntária de uma pessoa que eu já pedi para ela sair da sala, que eu já pedi para ele ir para o quarto, mas ele não foi. Então, depois, se vocês escutarem também o barulho de um negócio sendo lançado e a pessoa chorando, então é porque foi essa pessoa, tá certo? Então, não se preocupe que não vai ser nada com vocês. Bom, então está aqui o princípio, mais ou menos. De novo, ó, imaginar, vamos fazer imaginando, né, que eu estou utilizando esse copo como o lisímetro, tá certo? Então, utilizando que eu estou imaginando esse copo como lisímetro. E aí coloquei lá onde vocês estão vendo aí, que é o solo, onde tem o solo ou a área determinada, eu tenho um caninho, que esse caninho me leva para outro reservatório, certo? Tudo que entra nessa superfície aqui é contabilidade, são lisímetros de drenagem. Vocês estão vendo aí, é um esquema de um lisímetro de drenagem. Então, essa água que está entrando aqui, ela tem uma área, não é isso? Se eu pegar e medir esse diâmetro aqui, você já sabe como calcular a área dessa circunferência. E aí vocês sabem que nessa área específica aqui, se eu tenho um volume que entra aqui, se uma chuva é medida, eu tenho uma quantidade de chuva que sai aqui, então eu tenho aqui um volume sobre uma área, eu posso transformar isso em milímetros. Não é isso? Então, eu tenho um coletor que vem aqui, né? Ó, vamos dizer que isso aqui seja o coletor. Então, tudo que vem aqui dentro é contabilizado aqui, e essa diferença do que entra pelo que sai, eu encontro o valor da minha lâmina que foi aplicada, e o que não está aqui, que não está sendo contabilizado, vira o quê? Vira conteúdo de evapotranspiração, porque a planta, de alguma forma, absorveu, no que ela absorveu, ela jogou para a atmosfera, ou a própria superfície, o próprio terreno que recebeu essa irrigação, teve também o percentual dele de perda para a atmosfera através de evaporação. Então, o conteúdo que não está aqui contabilizado nesse reservatório e o quantitativo que eu coloquei aqui dentro, a diferença dos dois, é o que foi evapotranspirado. Beleza? Então, esse daí é o esquema de um lisímetro de drenagem, certo? Então, vamos passar aqui. Então, ó, como é que funciona essa equação para determinar a evapotranspiração através de um lisímetro de pesagem, onde eu tenho VA menos VP, onde é o volume de água aplicado, que eu vou dizer a quantidade de água que eu coloquei naquela área, certo? É uma superfície que também ela se encontra cultivada, exatamente como se estivesse no campo, da mesma forma. Então, essa superfície cultivada que eu delimitei, essa área que eu delimitei aqui, é a área do meu lisímetro, certo? Essa área é determinante. Eu tenho um volume sobre essa área, se eu tenho um volume sobre essa área, então eu tenho, no final, vou ter uma lâmina, certo? Então, o que eu tenho? A minha evapotranspiração é o volume aplicado, que pode ser por balde ou pelo sistema de irrigação, eu contabilizei isso, certo? E tem o volume precipitado, que é justamente o que está lá no finalzinho do reservatório aqui, ó, como eu vou simular a tubulação, então eu vou ter que o que veio para cá é o volume que foi percolado, o volume que foi precipitado aqui dentro, que chegou até esse reservatório. Tudo que chegou aqui, eu vou pegar e vou medir para saber qual é o quantitativo de água que a planta utilizou ou evaporou, ou transpirou, ou o conteúdo de evapotranspiração dessa determinada área, certo? Então, e eu tenho a área desse tanque, né, que é justamente a área do reservatório, que eu vou também ter que contabilizar, o intervalo de medições, né, a quantidade de dias que eu utilizei para fazer a contagem dessa precipitação, e o valor da precipitação, no caso. Se eu tiver aplicado ou tiver chovido na época, ou então, se por um acaso eu estiver fazendo só com a quantidade de água, né, que foi precipitada, então eu consigo contabilizar isso. Então, lembrando o seguinte, que isso daqui é um volume sobre uma área, e isso daqui é uma lâmina, certo? Então, se isso é uma lâmina,
Então, eu calculo isso daqui primeiro, depois eu somo, certo? Então, primeiro eu faço essa conta, depois eu somo com o valor de precificação e depois eu vou dividir pela parte temporal, pela quantidade de tempo, né? Que no caso é medida em dias. Então, a evapotranspiração potencial é medida em milímetros por dia, certo? A quantidade de milímetros por dia, certo? Então, vocês têm que prestar atenção nesse valor da evapotranspiração. Tem aqui, ó, milímetros. Isso aqui é uma medida científica, no caso, né? Isso aqui, quando é D a menos 1, quer dizer que dia é como se fosse uma fração, né? Então, na mesma linha, como se fossem os milímetros multiplicados por dias a menos 1. E também é o mesmo, é como se fosse uma fração, beleza? Como se fosse não, é uma fração. Então, aí vocês vão ter um exercício. Eu quero que vocês peguem todos esses valores. Tem umas pegadinhas do malandro aqui, ó, onde você tem, depois você resolve, se tem na matéria, depois você dá uma resolvida nisso aí para mim. E eu posso também, no caso, quem não conseguir, ou quem tiver dúvida, depois vocês falam que está com dúvida, que não conseguiu resolver, que aí a gente dá uma aula explicativa também com relação a isso daí, beleza? Deixa eu ver com quanto tempo nós estamos, 23 minutos, beleza? A gente pode continuar mais um pouco, e aí a gente... Opa, tá indo. Deixa eu aí. Opa, pronto, foi. Beleza, então nós temos aqui, né, o volume em metros cúbicos. Então, vocês, como são bem inteligentes, vão pegar, converter esse valor em metros cúbicos para o valor que está lá, né, que vocês devem lembrar qual é. Esse valor tem que estar em quê? Tem que estar em litros. Vocês têm que pegar e converter metro cúbico para litro. Do mesmo jeito aqui no volume percolado, também vocês têm que converter de metro cúbico para litro. Aqui vocês têm a área, também já está calculada, a área direta, e também vocês têm a quantidade de dias que isso foi observado. E precipitação não houve, ou seja, ela é zero. Certo? Então vocês calculam isso aí para mim, e aí a gente vê quanto é que deu a nossa ETPC, né? A evapotranspiração potencial da cultura. Bom, um outro método, né, eu falei eu dei o exemplo só do lisímetro de drenagem, né, mas tem um de pesagem também, que aí é um equipamento mais sofisticado, e ele é como se fosse uma balança que tem células de carga, e aí ela vai pesando o solo a cada segundo. Então ele faz uma conta, e isso é gravado, isso é medido, e aí a cada diferença instantânea que se tem, ele contabiliza esses valores, e aí você tem a diferença. Em vez de ser por volume, ele é medido por massa, né? Então, há uma diferença um pouco diferente com relação ao lisímetro de drenagem, certo? Outra determinação, que isso aqui já é em estações meteorológicas convencionais, onde você tem uma pessoa que vai lá e faz as medições. Isso daqui é o tempo glaciar, considerado um método indireto de medição da evapotranspiração, onde você tem uma superfície que é vegetada com grama, né, ao redor desse tanque. É um tanque, eu vou mostrar para vocês aqui, acho que tem aqui, ó. Ele é um tanque que fica nesse estrado, e esse ganchinho, né, que vocês estão vendo aqui, ele é colocado num determinado suporte, que vocês vão ver também, ele tem aqui, nesse ponto aqui, ele tem esse determinado ponto aqui, onde ele é vazado aqui, entra água por aqui, e esse nível, né, para não dar diferença, para não dar variação do valor da lâmina que se encontra, né, porque a cada dia, né, você faz essa medição. Aí você depois complementa também, né, o valor do passado em determinados dias, a água vai evaporando, e tem uma hora que fica muito baixo. Então você tem que completar a água, você faz essa anotação também dessa variação. Logicamente a gente não tem como mostrar lá, se eu não me engano, lá em Araguatinga a gente tem uma estação dessa, que é uma estação convencional, né, não está sendo utilizado, mas a gente poderia ver isso aqui bem de perto, se a gente estivesse lá. E
é como se fosse um ganchinho de pescador, né? Tem um parafuso que você vai ajustando e assim que ele toca a superfície do negócio, ele quebra aquela lâmina, né? Você tem, é como se fosse uma gota que estivesse caindo, só que de baixo para cima. Aí você consegue ver que atravessou aquele espelho d'água e aí você faz a medição de um dia para o outro, você vê qual é a diferença, né? Num dia ele vai estar num determinado ponto, no outro ele vai estar em outro ponto, por essa diferença você vê quanto que foi que evaporou. Você tem o que evaporou, né? O que foi efetivamente evaporado de um dia para o outro, e aí você faz as contas com relação a isso. Então, para isso, você tem que, para calcular a ETO, isso já é, o cálculo de ETO, de ET0. Você não calcula a ETC, né? Você vai calcular a ETPC como é o limite de drenagem. Você vai calcular a evapotranspiração de referência. Né? Para calcular a evapotranspiração de referência, você vai ter que é a evaporação do tanque, né, que é medida em milímetros por dia, né? Todo dia você vai lá e vai medir. Isso aqui eu já falei para você o que é a evapotranspiração da cultura de referência, que é T0, e tem o coeficiente do tanque, né, que é adimensional. Aí como é que isso é calculado? Como é que, se você chega no valor do KT? O valor do KT, para você conseguir fazer essa medição, que vocês vão fazer um cálculozinho também, pode ser por uma fórmula como essa, certo? Pelo valor, aliás, o valor que encontra KT, mas esse valor aqui é o valor calculado de KT. Né? Para vocês, eu vou fazer uma coisa mais legal também, que é justamente essas fórmulas fáceis aqui. Vocês vão pegar a lambda, que é a parte da radiação solar, pela inclinação terrestre, tal, chegar nesses valores, e em cada valor desse você vai calcular que facinho, vocês pesquisam aí na internet, não, estou brincando, esses valores aqui nós não vamos utilizar, essas fórmulas aqui nós não vamos utilizar, o valor de KT alternativo, vocês vão utilizar por essa tabela de entrada aqui. Então, vocês vão ter as seguintes condições, né? Eu vou descrever para vocês as condições, e aí vocês vão entrando nos valores. Por exemplo, se eu tenho um lugar onde eu tenho ventos leves, abaixo de 2 metros por segundo, então ela está aqui. Se é moderado, então, uma tabela de tripla entrada, na verdade. Eu primeiro posso começar pelo vento, né? Se eu tenho, por exemplo, um lugar onde eu tenho um vento leve, então, nesse caso aqui, então, ele vai estar nesse local aqui, ó. O valor do KT vai estar nesse local aqui. Beleza. Então, a posição, o raio do tanque, é de 1 metro, é de 10 metros, é de 100 metros, é de 1000 metros. Então, é um desses valores. Aí, a umidade com o tanque, vamos dizer, se é circundado por grama, ele está ou aqui, ou ele não está circundado com grama, ele está aqui, o solo é nu, então é aqui. Então, essas tabelas de entrada aqui, vocês vão estar disponíveis, vocês vão, se eu cobrar de vocês, vai ser através dessa tabela de tripla entrada aqui, beleza? Bom, então aqui é um exemplo também de exercício para você calcular o valor de ETO utilizando o valor do tanque classe A, certo? Então vocês vão lá, observem isso daí e depois vejam a resposta, se for o caso, se vocês não entenderem, eu vou lá e faço um vídeo também explicando ou respondo para vocês no Google Sala de Aula, beleza? Bom, os outros métodos empíricos, né, no caso que é por modelos matemáticos, você tem o método de Thorne-Trade, Hargreaves-Simon, Blandley e Cridley, métodos de balanço de energia, o de Piman e o de Piman-Monteith, que foi modificado. Todos esses métodos são através de modelos matemáticos que aí são mais complexos de você calcular. Né? Você vai precisar dos valores de vários elementos climáticos, né, de medida para você conseguir calcular o próprio INET, né, que é um órgão do governo, né, que faz a medição medições meteorológicas, previsões meteorológicas, e também faz também o cálculo do que é evapotranspirado. Evapotranspiração também tem alguns métodos culturais lá, então isso também é calculado, certo? Por esses órgãos
medição. Bom, por hoje é só, certo? Eu espero que eu tenha sido bem sucinto. Ixi, não fui tão sucinto assim, não. Meia hora de aula aqui. Então, vocês, devo passar para vocês alguns exercícios também referentes a isso, tá certo? Façam os exercícios que tem também nos próprios slides, certo? E aí, quando for próxima semana não, amanhã nós vamos, vocês vão pegar um pouco desse conteúdo, não necessariamente. Bom, gente, então tá aí, né? Essa pequena aula do professor, é o computador que não está ajudando, ele está tremendo, né? Vocês devem estar vendo o computador tremendo aí. Só faltava essa, né? O computador estragar, né? Meu Deus do céu. Ai, ai. O que será que está acontecendo com esse computador, hein, meu pai? Vamos voltar aqui. Ô, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou reiniciar o computador. Eu vou reiniciar o computador e aí provavelmente a aula vai parar de ser gravada, né? E aí eu volto a gravar de novo, porque até o assunto é diferente, que eu vou começar agora. Vou ver se às vezes reiniciando o computador ele volta a funcionar normal, né? Me aguardem aí. Se parar de gravar, eu volto a gravar e vou ficar 2 arquivos, né? Se não, se continuar gravando, aí beleza, continua um arquivo só. Deixa eu reiniciar o computador aqui para ver se dá certo, tá ok? Eu volto já já.